Olá, queridos amigos. Está começando o programa Integrando. Eu sou Tereza Sonhos e venho aqui contar uma novidade. Roseli Camas vai apresentar um programa de culinária, coisas de Natal, receitas deliciosas. Venha, Roseli! Olá! Boa tarde, queridos ouvintes. Tudo bem? Mais um dia com vocês. Muito prazer, é muito prazeroso estar com vocês. E hoje, esta sexta-feira, literalmente gostosa, com o chefe Fábio Pineda. Bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Tudo, boa tarde, Roseli, boa tarde, ouvintes da 66 Brasil FM. Hoje a gente vai falar um pouco sobre gastronomia e tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, algumas sugestões para a ceia de Natal, enfim, estamos aqui para isso hoje. Olha que interessante, você que está aí me vendo ou me ouvindo, já pode, como disse aqui, né, o chefe Fábio, manda sua perguntinha. Tem dúvida? Pode tirar ao vivo. Olha que possibilidade bárbara para você. Sabe por quê? Porque o Integrando com a Roseli Camas é isso. É integrar você com informações com os melhores profissionais. Fabinho, fala um pouquinho para a gente, né, da sua formação. Eu sou formado em desenho industrial, comunicação visual, e fui fazer um curso fora do Brasil. E cheguei um pouco antes, era inverno, entrei num café para tomar um café, e estava passando um documentário sobre uma escola muito famosa, né, de gastronomia. Aí eu fui conhecer. Aí, conhecendo, me apaixonei. Em vez de fazer a minha pós-graduação, fui fazer o curso de culinária de um ano. Entendi. Então você é designer? Você foi fazer uma graduação em artes plásticas? É Sim, isso? eu trabalhei muito tempo como publicitário, trabalhei médio tempo como designer, mas a minha formação maior foi como publicitário mesmo. Ah, que bacana, então. E olha que interessante para você que está aí, né? Uma pessoa que vem de uma área tão diferente se encantar pela gastronomia. Você foi inspirado por algo, por uma cozinha em especial? Como que foi isso, Acontece o Fábio? seguinte, a culinária é que nem, por exemplo, você pintar um quadro. Como base, você sempre tem as cores primárias. Tá. Então, na culinária, você também tem as cores primárias, que é o verde, vermelho, amarelo e branco. Aquele prato que a mamãe fala, tem que ser o prato colorido. Isso. Então, sabe, eu gosto muito, pela minha formação, eu gosto muito de cor, eu gosto muito de diagramação, e como eu gostei muito da culinária, eu passei todo esse meu conhecimento estético para o prato. Por isso é que você oferta aí pratos lindíssimos que a gente É, já sente o sabor olhando. pode ser, pode ser. Olha que delícia isso. E, Fábio, você tem, né, uma especialização, você é especialista em algum tipo de comida? A gente não tem essa coisa de ser especialista. Existem aqueles produtos que você gosta de trabalhar mais, mas isso não quer dizer que você seja especialista em frutos do mar, por exemplo. Tá. Embora você goste de mexer com frutos do mar. Mas não tenho. Gosto de mexer com frutos do mar, gosto de mexer com massa, com molhos. Então não tem uma coisa que seja assim, não. A especialidade é essa. Não tem, a gente faz qualquer coisa. Tá. Pessoal, porque se você entrar lá no Instagram, Fábio Pineda Gastronomia, é isso, Fábio? Isso. Você vai ver um leque tão grande, né? De receitas, de informações, e é por isso a minha curiosidade. Porque, assim, é um prato feito com amor. E mais a informação que você disponibiliza lá, a gente percebe que realmente você faz com amor. Eu acho que a culinária, ela tem uma coisa, tem uns temperos que são essenciais. Por exemplo, honestidade, sabe? Paciência.
E uma coisa que é muito importante na culinária, amor. Amor. Se você faz uma comida com amor, sabe, preocupado em oferecer carinho para as pessoas, seja em restaurante, seja em qualquer momento, a comida tem um sabor. Se você está cozinhando pensando no teu salário, ou que está atrasado, ou que você acha que podia ganhar mais, ou que isso aqui, a comida tem outro sabor. Então, a comida ela tem que ser tratada com carinho. Você se inspirou em alguém? Eu estou curiosa. Como assim? Não. Assim, li muito a respeito de alguns chefes espanhóis, Tá. de alguns chefes franceses, né? Que eu acho que é uma culinária bem legal, que eu gosto muito de fazer. Mas, de um modo geral, eu não tenho ídolos na culinária. Tá. Até porque você é muito criativo. E aonde você fez a sua formação, Fábio? Gastronômica? Sim. Eu fiz na França e fiz aqui em São Paulo, seria um complemento, vamos dizer assim, com Marco Sintra, que era na Cooking Class. Olha só que interessante, porque o chefe Fábio Pineda, ele se especializou em consultoria também. Eu acho que isso é bacana a gente passar para você que está em casa, porque quando ele tem essa preocupação, né, de alinhar o feitio da comida com nenhuma preocupação, ele teve também o cuidado de montar um projeto para ofertar para donos de estabelecimentos para que se houvesse essa harmonia. É isso, essa é a sua intenção? Fala um pouquinho na verdade, disso pra quando a gente entra num restaurante para fazer uma consultoria, a gente analisa tudo, desde a parte de cozinha, né, cardápio, tipo de ingredientes, qualidade dos ingredientes, funcionários da cozinha, garçom, porque o garçom também é uma peça importante. Sim. Sabe, ele que está transportando o seu prato. Se ele não leva da forma adequada, a comida pode sair do lugar, o molho daqui pode misturar com o molho de lá, enfim. E muitas vezes, nessas consultorias, a pessoa até tem uma comida gostosa, ou às vezes nem é gostosa, mas ele quer manter no cardápio. Então a gente pega aquela comida que não é tão boa e transforma em ser uma comida boa. Sabe aquela coisa que, eu tenho picadinho há 20 anos, não queria tirar, mas o picadinho é ruim. Então a gente pega o picadinho, melhora o picadinho e ele continua tendo picadinho. Entendeu? E com a ideia, né, que eu quero passar para vocês antes dessa sugestão, né, de Natal, é assim, para você que está em casa, compreender o espírito, né, dessa oferta que ele faz em fazer um alimento personalizado, que a gente já vai falar ali na frente. Então, Fábio, quando você pensa em cozinhar, você também pensou na sua consultoria desde lá do gerencial? Porque quando você traz para a gente que a comida sai mais saborosa, quando você está tranquilo, quando você faz com amor, você também tem essa ideia no seu projeto de consultoria de levar um gerencial. Na sua consultoria você vai desde o ADM, desde o administrativo, Sim. Até isso que eu gostaria de colocar para você que está ouvindo. A gente conversa muito principalmente o pessoal da cozinha, né? Tá. Se ele está contente com o trabalho dele, se ele está lá porque ele gosta de cozinhar. Tem uma pergunta que eu sempre faço: o restaurante, por um acaso, não abre domingo, mas vai ter um evento domingo à noite. Eu pergunto para ele se viria cozinhar domingo à noite. Se ele falar para mim assim, não, domingo à noite eu quero descansar, isso para mim já não serve. Tá, porque ele está preocupado com ele está preocupado se ele vai ganhar hora extra, um pouco preocupado com a comida. Olha que bacana, né? Então, este é o chefe Fábio Pineda. É uma pessoa, acima de tudo, preocupado com a harmonia entre o ser, o sentir e o fazer para ofertar. Então, para você que tem um comércio aí e que realmente precisa alinhar, precisa expandir em todos os sentidos, consultoria, chefe Fábio Pineda. Dá o telefone para ele que está em casa nos ouvindo ou nos vendo. 11 95223 4563.
Viu? Consultoria também. Sim, pode ser para todo o Brasil. Não precisa ser só aqui em São Paulo, capital ou estado, qualquer lugar. Tá? E internacional. Tem uma coisa que eu gostaria de falar antes disso, que também eu faço essa parte de, por exemplo, eu vou na sua casa e preparo pratos para a semana, tá? Preparo lá 6 pratos diferentes, te mando uma relação de cardápio de pratos e você escolhe esses pratos. Bacana. Aí eu vou lá e preparo, ou te entrego para 2 pessoas, 4 pessoas, depende do número de pessoas. E nós vamos entrar bastante, tá? Nesse sentido. Agora eu queria, Fábio, que você falasse para a gente, só para ir dando a aguinha na boca para você que está lá em casa, a nossa primeira sugestão para o Natal. Esse Natal que depois de um tempinho, assim, né, a gente meio que sem motivação. O que você sugere? A nossa primeira sugestão, olha aí, desse chefe super, super... Eu sei que ninguém nega o peru, né? Porque o peru é uma coisa tradicional, né? Mas eu sugeriria que as pessoas trabalhassem mais com peixes, frutos do mar, bacalhau, sabe? Com uns molhos diferenciados, sabe? Fazer um molho à base de leite de coco e manga, um molho à base de curry com leite de coco, enfim. Trabalha com umas coisas diferentes, mesmo porque também é uma comida mais leve, né? E como você come ela muito tarde, para depois dormir seria uma digestão mais rápida, mais fácil. Tá. E como é que ficaria essa questão da cor vermelhinha para o Natal, né? Aquela ceia com muita cor. Como é que você colocaria você pode trabalhar com tomate cereja, e existem até o molho pode ser vermelho. Depende do que você... Usar a criatividade que não falta aqui para o Fábio, né, Fábio? E é de cada um, né? Tá. Fábio, e se uma pessoa está lá em casa, nos ouvindo, nos vendo, e fala, mas poxa vida, que bacana, ainda dá tempo. Você ainda tem agenda para o Natal? Para esses pratos aí que você vai fazer ou que você eu acho que esses pratos eu não teria mais tempo para fazer. Por o Natal eu tô lotado, você não consegue. Eu estou lotado, né? Tá. Poderia fazer, de repente, tortas, assim, sim, aí daria tempo, mas porque eu já tenho as massas, tudo na hora, que eu estou fazendo também para o Natal. Tá. Mas pratos mesmo não daria tempo. Tá, mas eu tive uma ideia que não sei se o chefe vai concordar, para você que ainda não fechou o seu cardápio aí para o ano novo. Fábio, que tal você voltar aqui comigo na próxima quarta, abrir a sua agenda para o pessoal já fazer aquela encomenda para ano novo, dá tempo ainda? Aí dá. Também sugestão para ano novo? O que você acha? Aí pode ser. Pode ser? Pode ser. Olha que bacana para você que ainda não fechou nada para Réveillon. Fábio Pineda, ele personaliza, é isso? O seu jantar lá de Réveillon. E assim, eu posso falar que alguns mimos que o Fábio tem me feito é de dar água na boca só de lembrar. Gente, é um sabor inigualável, é ímpar o que eu tenho sentido com esses mimos. Mais uma vez, Fábio Pineda Gastronomia. O telefone, Fabinho? 95223-4563. Olha que interessante. O Fábio estava me contando que se você quiser mais informações ainda para o Natal, manda uma mensagem lá para ele. Você responde? Dá para responder? Dá para tirar uma dúvida? Se quiser alguma sugestão de receita ou de molho, alguma coisa, sem problema nenhum. E sempre, constantemente, no Instagram do Fábio, ele posta o prato, a origem e a receita. Você coloca lá também, Fábio? Não. Você conta a história do prato, que é bacana a gente saber o que está ali comendo, né? O porquê que aquilo é aquilo, né? Tá certo. Fábio, agora fala para mim, né? Da onde vem o criar? Você tem um laboratório gastronômico ali que você vai testando? Como é que vem essa mistura? Olha, eu associo a criação de um prato como se fosse um arquiteto criando uma casa. E deixa eu contar mais uma coisa. Fábio, arquiteto. Então você vê, é uma junção de tantas coisas, né? Olha que interessante, isso é coisa boa demais, Fábio. Então, o que acontece? Quando um arquiteto tem um terreno e vai planejar uma casa,
A hora que ele senta na mesa, ele já tem mais ou menos a casa na cabeça. Quando eu penso num prato ou na criação de um molho, eu já tenho sabor na boca. Aí eu passo a executar para chegar naquele sabor que eu tenho na boca. Ah, então é feito todo um laboratório. Às vezes, muitas vezes você erra, sabe? Não dá para acertar todas, mas normalmente você, quando erra, vai lá saber por que errou e passa a acertar. Tá. E se eu tenho hoje lá em casa, né, uma ideia de uma carne suína, qual é a sua sugestão de um molho para o Natal, por exemplo, para quem vai servir ali uma... Seria um molho de laranja com maçã caramelizada, flambada com conhaque. Nossa, que água na boca, pessoal. E a maçã junto com o molho, né? Tá, então para suíno, carne suína, o que você sugere seria um molhinho, ele fica agridoce? Fica? Fica, porque vai açúcar, né, para caramelizar a maçã, né? Deve ser uma delícia. Se não quiser usar açúcar, pode usar mel, não tem problema. Tá, olha aí, hein? E carameliza na manteiga também, né? Não é no azeite, no óleo, é na manteiga. Ai, dá uma receitinha então disso? Vamos pegar papel e caneta aí, pessoal? Vamos? Ensina pra gente, Fabinho. Não fala aquela coisa do amor, porque aí com o amor dele é diferente o gosto, hein? Mas a receita tá aí. Conta pra nós. Meia dúzia de laranja pera, um caldo de carne, né? Ou de galinha, mas que você faz não esses de tabletinho, esses que você faz em casa mesmo. Na falta de ter, vai esse tabletinho mesmo. Maçã gala, você vai cortar ao meio, depois vai cortar em 4 e vai cortar mais uma metade, tudo no sentido longitudinal dela. Aí você coloca as maçãs na frigideira, manteiga para derreter, derreteu a manteiga, você coloca as maçãs. Manteiga ou pode ser margarina? Manteiga, hein? Aí coloca um pouco de açúcar em cima e deixa ela ir dourando. Tá? Enquanto isso, você está fazendo o molho de laranja, acrescentando um pouco de vinho branco, colocando aquele caldo de galinha que você dissolveu, que você tem pronto, colocando um pouco. E engrossando com um pouquinho só de amido de milho. A hora que você chega, sal e pimenta do reino. Sim. A hora que você vê que as maçãs já estão macias e estão douradas, você joga todo esse molho dentro da frigideira ou de onde você estiver fazendo as maçãs. Aí você mistura bem, mexe devagar para que as maçãs não quebrem. Está pronto o seu molho. Olha, para você que tá aí, hein? Vou tirar mais coisinha aqui do chefe. Vamos aproveitar? Se precisar, manda aí a sua pergunta e também lá na página do Fábio Pineda, tá? Manda a pergunta porque ele vai responder para você. Fábio, agora sim, uma diquinha, né? Tem mais uma sugestão aí? Pode. Tá, então para o suíno já foi. E para uma ave? Mas para ficar assim especial, o que você sugere aí para esse Natal, Fábio? Pode ser um molho de vinho tinto. Molho de vinho tinto. Pode ser um molho de vinho do Porto. Tá. Pode ser um molho de tamarindo e um molho de tangerina. Tá, então são molhos individuais. Individuais. Tá. Cada molho é um molho. Cada molho é um molho que vai bem com qualquer tipo de ave, com qualquer ave. Isso. Ah, não vou deixar. Vai com Chester também. Vai com Chester, não, com o... Como é que chama? Tem o peru, tender. Vai com tender também vai bem. Que eu gosto muito. Também vai bem. E dá para dar uma pinceladinha aí, só para a gente entender um pouquinho como é que é feito? Em todos os molhos? Um deles, pelo menos. Pode ser só uma pincelada, né? Então pega aí. O de tangerina, por exemplo, aonde eu falei da laranja, você usa tangerina. Ah, tá. Bate no liquidificador, pega o suco e pronto. O de tamarindo, você vai pegar a polpa de tamarindo, do tamarindo, um pouquinho de mel, sim, um pouco de vinho branco, caldo de galinha e depois engrossa. Gente, ó, te dá água na boca, não é? Agora, Fábio, um trabalho que você faz magnífico e que é muito importante, né, o pessoal de casa saber, quando uma pessoa, né,
vai te contactar para te convidar a fazer um evento. Você cria em cima de uma ideia da pessoa ou você sempre trabalha necessitando já de um tema? Não, eu primeiro pergunto se ela tem alguma sugestão, porque muitas vezes as pessoas querem fazer um jantar em casa e querem servir camarão, só frutos do mar. Então, ela já tem uma ideia formada do que ela quer. Em cima disso, eu crio um cardápio de frutos do mar. Tá, e como isso acontece? A pessoa entra em contato... Assim, a pessoa me liga, me chama para fazer um jantar para não sei quantas pessoas, de 10, 2, 3 mil, quantos ela quiser. E aí, primeiro eu vou até o local para ver as condições que o local me oferece. Tá. Se, por exemplo, é um jantar muito grande e de repente tem um fogão de 4 bocas. Então, eu teria que levar um fogão, um extra de industrial de 2 bocas, levar uma estufa de 8 prateleiras, enfim, levar meu equipamento. Tudo isso você consegue atender? Sim. Tá. E aí daí eu monto, se ela não tiver sugestão de cardápio, eu quero massa, carne e um peixe. Aí eu crio um cardápio em cima disso, crio os molhos, crio tudo e eu apresento. Se ela gostar, tudo bem. Se ela quiser mudar alguma coisa, também tudo bem, pode mudar. E tem quantidade mínima para você atender? Não. Não? Olha que interessante. Então aí, né, um jantar, um evento também mais íntimo, Fábio Pineda. E tem uma coisinha só que eu ia falar também, que agora estou começando a trabalhar com nutricionista. Opa! Então, por exemplo, a cliente vai na nutricionista, ela prepara o cardápio e ela tem me indicado para preparar as comidas. Então, eu faço as comidas da semana, todo domingo eu entrego um X de marmitex, que é para a semana inteira, seguindo as orientações da nutricionista. Semaninha nutricional. Sabe quem faz para você também? Fábio Pineda. Olha que bacana! Fábio, fala para mim também, né? Que você tem toda uma formação, talvez não, toda uma experiência com esse respeito, né? Com os 5 elementos. Você me contou, você esteve lá há um tempo estudando raízes, estudando também a parte mais natural dos alimentos, né? Você esteve um tempo com os índios e aprendeu muito esse respeito, né? A gente vai buscar da terra o que é da terra, né? E a terra dá a comida para a gente, né? Então, são os legumes, são as verduras, são as raízes, que muitas vezes a gente está comendo nem sabe que aquilo é uma raiz, e é uma raiz, e é gostosa. Existem as que podem ser comidas, as que não podem ser comidas, tem que tomar cuidado. Mas a gente está sempre pesquisando, sempre buscar alguma coisa que seja natural, que faz bem, que alimenta e não é industrializado, por exemplo. Olha que interessante, né? Fábio, eu tenho conversado bastante e eu quero contar que veio uma novidade aí para o ano novo. Posso contar, Fábio? Eu quero montar com o Fábio um programa para você que vai te proporcionar alimentos energéticos. Essa experiência vem lá, né? Dos índios. Isso. E aí nós vamos montar um programa muito especial, que nós vamos montar a cromoterapia, né? Comigo, que sou terapeuta, junto com o conhecimento de excelência do chefe Fábio Pineda. E aí esse programa vai ser tão bacana que nós vamos ensinar chazinho relaxante, sucos, né? Raizinhas, fortificantes. O que mais a gente pode contar para eles? Sucos energéticos. Até alimento. Então, assim, vem novidade por aí, vamos ver se dá certo. A gente pretende levar muita coisa boa para você. Porque o objetivo realmente é integrar com o que tem de melhor. Fábio, agora eu quero que você fique muito livre e pensando naquela senhora, né, que não tem ainda uma ideia para esse Natal. E aí sim, as sugestões. Fica bem aberto para falar sugestão para o nosso Natal, que já está tão próximo. Eu acho que a sugestão vai do bolso, né?
Tem gente que tem Vamos dinheiro. começar pelo menorzinho? Tem coisa para o menorzinho também, chefe? Tem para todo mundo. Opa, uma sugestão gostosa, simples, para o bolsinho que esse ano pode estar assim, mas que o ano que vem é só acreditar. Tomara. Não, você pode trabalhar com uma carne de segunda, que dizem que para mim não existe carne de segunda, existe cozinheiro de segunda. Opa, olha que delícia ouvir isso, hein? Então, sabe, você pode fazer uma carne de panela gostosa com um pouco de vinho tinto, para dar um sabor diferenciado. Pode colocar um pau de canela. Olha, para você, papel e caneta, tá assim, né? No dinheirinho ali, carne de panela de segunda. Colocou um vinho tinto, um pouquinho de canela, é tudo. Existe uma outra opção, para um pernil em cubos, que você bate no liquidificador um abacaxi inteiro, um pimentão vermelho e uma xícara de cachaça. Aí você põe o pernil para cozinhar nesse molho. Então você vai ter os cubos de pernil com esse molho à base de abacaxi, pimentão e cachaça. Olha que delícia! E aí dá uma sugestão de um enfeite de mesa, por exemplo. Você não vai ter uma mesa muito farta, enfim. Eu acho que flores de vela são imbatíveis. É incrível, né? São imbatíveis. Né? Flores e velas. E delícia, olha. Eu acho que é importante dar um colorido, né? Tá. E se você ali vai fazer uma ceia meio que intermediária, qual que seria uma sugestão bacana? Uma ceia intermediária? Você não tem um dinheirão, mas também não é um dinheirinho para Você reservar pode fazer ali. uma massa recheada bem gostosa, você já compra pronta. Tá. Geralmente quem vende a massa também vende o molho. Aí você pode ter um tender, um peru bolinha, que é bem mais em conta, porque hoje o peru Fica mesmo está um lindinho, absurdo né? de preço, né? Então você pode ter um peru bolinha, um tender, e tá uma farofa, talvez, no caso de você fazer um arroz em vez da massa, enfim. Fábio, aquela farofa que você fez pra gente, né, de banana da terra, ela vai bem para uma ceia de Natal? Vai. Porque Mas ela é muito para acompanhar peixe ou carne vermelha, né? Tá, então se for uma carne vermelha, eu acho que é bem é econômica, né? Essa que eu falei de você pegar o acém, cortar em cubos, fazendo como se fosse uma carne de panela, a farofa cai bem. Olha que bacana. Fábio, e agora, né? Realmente, se você tem lá uma ceia enorme, o que mais eu posso servir? Né? Que vai me dar uma ceia diferente, uma sugestão, porque às vezes, como lá em casa, né? Às vezes você não quer mais aquela ceia, né? Enjoa, De né? sempre. Mas aí você pode trabalhar com peru, Tá? bacalhau, é uma coisa bacana de ter, camarões. Dá para fazer esse mix que fica bacana. Dá. Você tem opção, né? Quem gosta de peru, come peru. Quem gosta de bacalhau, come bacalhau. Quem gosta dos dois, come os dois. Eu que gosto dos 3, vou para os 4. Pode fazer camarão, cada um tudo com o seu molho, com o seu respectivo molho. Aí faz um belo de um arroz com, sabe, amêndoas, um pouquinho de curry, uma pitada de leite de coco. Enfim, aí está em você a criatividade, né? Entendi. E, Fábio, agora sim, eu quero muito, né? Que você conte um pouquinho pra gente sobre bebida. O que eu acompanho, né? Então, depende. Se você vai trabalhar vai comer carnes muito gordurosas, você sempre... Que são consideradas... Por exemplo, carne de pato, é uma carne gordurosa. Você sempre dá uma olhadinha no rótulo embaixo, você tem quantos ml e a porcentagem de álcool que tem, 14% de tanino, né? Então, você dando uma olhada, você vai precisar de vinhos mais potentes, que são acima de 14%. Por quê? Porque as papilas gustativas, elas ficam engorduradas. Se você tem um vinho muito leve, ele vai bater ali, você não vai nem sentir o gosto. Tá? Se é uma carne vermelha normal, pode ser um vinho a 12,5%, 13%, sabe? Se é uma carne branca, aí pode ser um vinho branco ou um vinho rosé, nessa faixa também de 12, 12,5%, 13%, por aí. Tá. Olha que interessante, porque quando eu tenho esse conjunto, eu aproveito muito mais o sabor, não é, Fábio? Sim, as combinações elas te levam para um outro patamar. Né? E isso também, ali na sua consultoria, quando você vai personalizar, né?
um evento, você também leva tudo isso para o seu cliente? Normalmente eu dou uma olhada na carta de vinho deles, mas eu não, difícil mudar alguma coisa, assim, sabe? Porque Você geralmente deixa livre, eles né? eles vão atrás de preço, né? Então Tá. não dá para. Tá. Fábio, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte e ela quer saber, né? Você já atuou durante quanto tempo e se a gastronomia internacional ela tem um sabor muito diferente da nacional? Acho que cada um tem a sua característica, né? Cada um tem a sua predominância, por exemplo, a gente tem coisas aqui no Brasil que não tem lá fora. Tanto é que tem chefes lá de fora que vêm buscar aqui no norte, nordeste, na Amazônia, porque não existe lá. Tá, muita coisa a gente realmente Então, não e tem come. coisas lá que não tem aqui, que para você conseguir é muito caro. Então, cada um tem sua peculiaridade e característica. Tá. Você tem preferência por alguma? Não. É uma pessoa que está fazendo essa pergunta insistentemente? Não. Não. Hoje, se você for convidado, né, para um evento grande internacional, você vai tranquilo? Sim. Tem alguma parte na Europa, enfim, do mundo Não. que você... Pagando a passagem e a hospedagem, não tem problema. Olha aí, você que está fora e nos ouvindo, né, nos acompanhando, o Fábio hoje, ele está realmente dedicado a atender você, né? Com grandes eventos, com médios eventos. Fábio Pineda Gastronomia, lá no Instagram. Isso. É isso, Fábio? Tá lá na nossa telinha o número de telefone 11 95 223 4563. Isso. Fábio, o que eu quero pedir para você agora, né? Tem um pedidinho aqui. E sobremesa? Aí você me falou de muita coisa gostosa. E aí, sobremesa? O que você sugere? Sobremesa eu não sou muito de mexer com doce. Eu faço as mais práticas, né? Tá, mas o que acompanha? O que vai bem ali com uma ave, por exemplo? Eu acho que um merengue, né? Com sorvete, chantilly, morango, acho que vai bem. Bacana, Acho que merengue. vai bem. Vai com tudo. Isso vai com tudo. Olha que interessante. O que mais, Fabinho? Frutas? Um sorvete frutas. com calda de manga, por exemplo, fica bem, cai bem. Delícia. Eu acho que são essas. Eu não trabalho muito com sobremesa, talvez uma torta de chocolate, Tá. trufada. Então, assim, é curiosidade minha isso, né? Quando eu vou contratar o Fábio para um evento, você fica bem no salgado, mas você tem uma equipe que vai ofertar sugestões de acompanhamentos para a sobremesa. Normalmente as pessoas se responsabilizam pela sobremesa, por quê? Porque ela tem uma amiga que faz, ela tem uma conhecida que já faz tempo que ela compra, enfim, ela tem Mas se por acaso ela não tiver, eu posso dar indicações. Entendi. Aí, Fábio, assim, né, dentro aí dos seus estudos, conta pra gente qual é a origem da ceia de Natal. É muito antigo, e é uma coisa que eu acho que a ceia de Natal não deveria existir como ela é hoje. Ai, olha aí, estava esperando. Porque eu acho que a gente está comemorando o quê? O nascimento de Jesus. Então, o que Jesus ganhou de presente? Os 3 reis magos que levaram para ele, mirra, incenso, enfim. Então, eu acho, para mim, o Natal deveria ser uma coisa assim, uma determinada hora, todo mundo reza, a família se une, reza, agradece o ano que teve, ou pede o que quiser para o ano que está por vir. Um capelete embrulhado está de bom tamanho. Acabou a ceia de Natal. Não precisa ter essa abundância de comida, peru, tender, mas não sei o quê, farofa, salada, massa, para quê? Eu costumo dizer, né, que pode ser Natal todos os dias que você respeita o ser humano. Acredito também que pode ser Natal todos os dias que você ama verdadeiramente e incondicionalmente. Acho que pode ser Natal e fica uma reflexão, tudo aquilo que te leva à emoção genuína. O Natal está dentro de cada um tem um Natal que quer ter, né? Tá.
Olha que bacana. Agora, frutas natalinas. Conta pra gente um pouquinho, Fábio. Conta lá o que fica lindo naquela mesa, porque como você sabe muito. Damasco, figo seco, castanha portuguesa, castanha do Pará, avelãs. Então, vamos contar para eles, né? Dá uma sugestão de uma tábua de castanhas, de avelãs, o que fica bonito, o que você sugere também nessas avelãs, nessas nozes, como que seria uma tábua é grãos que se fala? Como é que eu digo? Uma Pode tábua, ser. pode ser? Como que você Eu sugere? sugeriria que tivesse nessa tábua uns 2, 3 tipos de queijo, que aí fica a critério de cada um. Colocaria castanha do Pará, nozes e pistache, Pistache é uma delícia. Adoro. figos, figo natural, cortado ao meio, e um cacho de uva. Um cacho de ovo. Olha que tábua lindíssima que você teria ali, tudo diferente, né? Dá para brincar um pouco, né? Aí um belo espumante. Quer falar um pouquinho de espumante para acompanhar essa coisa Não, mais só leve? um espumante. Normal. Simples assim. Simples assim. O interessante é que o chefe Fábio Pineda, ele é uma pessoa que ele acompanha tanto aquilo de melhor que ele faz, porque ele tem uma leveza, né? Ele tem uma tranquilidade, ele traz uma harmonia tão grande entre o prato que ele serve e a energia que ele entrega. Então, olha essa coisa gostosa de ver, de conversar, né, de aprender, que é assim, ó. Olha que pessoa tranquila, né? Olha que pessoa tranquila. Fábio, agora eu quero que você fale um pouquinho mais, né, da sua consultoria e daquilo que você disponibiliza hoje para as pessoas de pequeno a grande porte. Porque eu quero aproveitar muito para integrar você com todas as possibilidades de ter o chefe Fábio Pineda dando uma consultoria, expandindo aí também o seu comércio. Olha, então vamos detalhar bem, tá? Como que é esse projeto de consultoria eu me adapto personalizada? em função do que as pessoas podem e não podem. Tá. Por exemplo, não adianta eu fazer uma consultoria para uma pessoa que vai custar muito caro. Se ela não tem condição, eu tenho que me adequar ao que ela tem. Tá, e mas, tentar resolver o problema dela. Mas nem por isso a qualidade dessa consultoria diminui. Não, isso não. Nada diminui. Se for um prato para fazer com R$1, a qualidade vai ser sempre a qualidade. Em primeiro lugar é a qualidade. Entendi. Então, vamos caminhar num cronograma aí, né, nessa sua consultoria. A sua ideia é entrar em contato com o cliente, ou melhor, ofertar um projeto. Você tem isso em material? Você tem isso já produzido? A gente prepara, de acordo com a necessidade dele, né? Entendi. Às vezes ele pode pedir para mim assim, eu quero que você monte só as receitas que o meu cozinheiro é bom. Tá bom, eu passo as receitas para ele e vou embora. Agora, tem uns que pedem para fazer a receita e ensinar o cozinheiro a fazer. Aí eu faço, ensino, monto o prato, fotografo o prato, deixo lá fixado o prato com a receita embaixo. E assim vai. Então, deixando bastante claro, eu mesma, né, na área da saúde, quando eu vou dar uma consultoria, eu começo analisando desde lá da minha faixa de entrada. Eu faço tudo isso. E aí a gente vai adentrando e a gente vai pontuando, dando treinamento. Você também dá treinamento para funcionários? Sim. Para garçom, para cozinheiro. Tá. E você tem alguns treinamentos que são individuais, que são fora de consultoria? Você tem esse trabalho também, Fábio? Quando a pessoa quer aprender a cozinhar, por exemplo, queria aprender a cozinhar. Só que aprender a cozinhar é uma coisa muito genérica, né? Tá. Eu quero aprender a fazer molhos. É uma coisa. Então a gente vai aprender a fazer molho. Quero aprender a fazer risoto. Porque aprender a cozinhar, você tem que vir desde lá de trás, do clássico, né? Não é aprender a cozinhar num dia, 2 dias, uma semana. Tá. Você pode aprender algumas coisas que você tenha mais interesse. Eu queria saber mexer um pouquinho melhor com frutos do mar. Tá bom, a gente vai ensinar a mexer com frutos do mar.
Mas não que dali você vai cozinhar qualquer coisa, entendeu? Entendi. Então, Fábio, conta aqui pra gente. Você tem cursos livres, onde você fraciona temas e ensina? Então, por exemplo, eu já dei muito curso em condomínio, dos moradores se reunirem e eu vou lá para dar curso. Entendi. E isso, essa agenda sua para o ano que vem está aberta? Você Está continua aberta, está com esse? aberta, está aberta. Olha que bacana. Só Então, entrar em cursos contato. livres fracionados por tema. Isso. Curso para executivo, por exemplo, que é aquele cara que tem um sítio, toda vez que vai receber alguém, churrasco, churrasco, churrasco. Então a gente, sabe, tenta trabalhar uns cortes diferentes na carne, uns molhos diferentes para a carne, para sair um pouco fora do normal. Né? E para quem, aí já vai eu de novo na sugestão do chefe, né? E para quem vai fazer um churrasco aí na ceia de Natal, vai voltar lá para o churrasco, qual que seria uma sugestão para quem vai fazer esse churrasco, já que você tocou no assunto? Olha, churrasco é churrasco, não tem jeito. O que você pode mudar Uma um dica pouco... do chefe que eu sei. Não, mas o que você pode mudar um pouco, de repente, é fazer um vinagrete diferente. Fazer um vinagrete de abacaxi, por exemplo. Uau, que delícia! Me conta um pouquinho, Fábio. Você faz o vinagrete normal, aí você pega um abacaxi, corta em fatias finas, tira aquele miolo, frita na manteiga até ficar douradinho. Na hora que ele ficou douradinho, você pica bem ele e joga nesse vinagrete que você acabou de fazer. Pica umas folhinhas de hortelã e mistura tudo. Uma delícia. Então, um vinagre é uma coisa diferente. E, ao mesmo tempo, o abacaxi, quando você come carne, ele é super importante, porque ele corta as enzimas, né? E fica só as proteínas. Então, você já está trabalhando aí. Olha que Fábio Pineda é qualidade na alimentação, é comida saudável. Eu sei que você busca muito isso, né? De entregar pratos saudáveis também. Isso. E conta um pouquinho pra gente, Fábio, para o Natal, né? Quem tem restrição alimentar, quem precisa continuar, né? Olha, dieta. vamos supor quem é vegano, né? Porque tem muita gente vegana hoje em dia. Uma coisa muito bacana para se fazer seria uma muqueca de banana da terra. Uau, muqueca de banana da terra. Que você não vai usar o quê? Leite de coco, dendê, pimentão, tomate, cebola e banana da terra. Peraí. Você que tá aí com papelzinho e caneta, anota essa, dá uma pincelada. Só não põe um amor seu que é especial, porque senão vai pegar o gosto do chefe. Mas anota aí, olha que delícia. Azeite de dendê, tomate, cebola, pimentão das 3 cores e banana da terra. E o sabor, ó. Pronto. E super saudável. E é o mesmo processo da moqueca normal. Vai pondo camadas, vai fazendo e assim vai. Pode ser. Pode fazer moqueca de shiitake também, de shimeji. E aí só substitui? Só substitui. Puxa vida, que delícia, né? E para você que é vegetariano também vai, né? Também. É que às vezes o vegetariano ele não come carne vermelha, mas come peixe, então ele tem lá umas ziquezidas que eles fazem. Umas ziquezidas. Mas serve para todo mundo, né? Olha que interessante. Entra lá em contato com Fábio Pineda. Esse chefe, que é de uma generosidade, é o que eu mais admiro. Com certeza ele vai personalizar o seu evento de uma forma tão ímpar. Se ela tiver um tema, a gente faz alguma comida temática também. Eu vou contar mais uma coisa. Posso contar, Fabinho? Conta. Que você é de uma criatividade. Se você precisar lá para o seu evento, ele agrega, além da gastronomia, ele também, ali, como que é a vestimenta, ele te dá ideia, a maquiagem, ele já fez tanta coisa criativa. Então, se você tem lá um tema diferenciado e quer uma sugestão, vem para cá, Fabinho, para ficar perto de mim, e quer uma sugestão de roupa, de make, tudo isso você tem como experiência aí na sua bagagem enorme de criatividade, né, Fabinho? Artista, né? Coisas que já passaram, né? Que eu já participei, já tive junto, já contratei, e eu sou meio curioso, então eu gosto de ficar perguntando tudo, e você acaba fazendo o que tem de melhor, o que tem de diferente. Isso, exato. Tá? Você lá que tem o seu espaço,
e que não tem ainda os equipamentos para receber, mas que quer fazer um evento, então, Fábio, você também leva todo esse equipamento? Levo tudo. Você Prato, leva? talher, copo, mesa, cadeira, toalha, guardanapo de pano, guardanapo de linho, monto a cozinha, o que precisar. Então, você aí que tem o espaço, fica meio que sem saber o que fazer com ele, Fábio. Fábio faz eventos só pessoais ou Empresariais também. comerciais também, os Também. empresariais também, né? Então, se você tem uma empresa, né, e quer dar uma melhorada lá na sua cozinha, nos seus funcionários, também tem curso gerencial para este pessoal, Fábio? Tem. Tem? Desde que haja necessidade, sim. Tá. Eu acho que sempre há, né? Porque assim, qual que é o olhar que você tem, você, né, da diretoria, qual que é o seu olhar de entendimento para o seu pessoal mais ali da cozinha? Então, por exemplo, eu tive a experiência há muito pouco tempo em prestar um serviço em uma grande gráfica, uma gráfica enorme. E aí, eles serviam o almoço e para o pessoal do turno da noite, eles serviam o jantar. Então, para a gente, era a maior dificuldade em pensar em ir trabalhar, porque era uma comida muito ruim, com pessoas extremamente mal-humoradas, pessoas cansadas. Então, eu acho que o alimento até podia ter um sabor agradável, mas aquela energia, aquela coisa era uma coisa horrorosa. Eu não voltaria mais a prestar serviço para essa empresa como outras pessoas, porque oferta uma alimentação e que te tira toda a vontade ali, né? Então, se você tem uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, automaticamente você tem funcionários mais satisfeitos para render, para produzir mais. Porque era o nosso caso ali, ó, produção mínima, um pouquinho antes do almoço e um montão depois do almoço. É que tem muita gente que vai pelo lado financeiro, né? Porque, por exemplo, para você ter um cozinheiro bom, não é a mesma coisa que não é o mesmo valor de um cozinheiro ruim, né? Agora, se você é um cozinheiro ruim, fazer uma comida boa ou fazer uma comida ruim é o mesmo preço. Não, mas aí eu aproveito uma pessoa que tem o seu gabarito aí, o seu know-how, e transformo, talvez com uma acessibilidade razoável, esse profissional que não teve oportunidades de se especializar em gastronomia, mas que vai lá o Fábio, que se faz o investimento e deixa esse profissional muito mais qualificado. Tinha uma empresa que estava tendo, ela tinha pedido concordata. E aí ela tinha problema em vários setores. Um dos setores era o refeitório. E tem muita empresa grande, né? E aí o que aconteceu? A gente montou todo um esquema que você podia repetir, mas não podia sobrar comida no prato. Sim. E com isso, porque acontecia o seguinte, o cara pegava, o funcionário chegava lá, pegava 4, 5 bifes, comia 2. Aí os outros 2 ele jogava fora, porque ele já comeu, não estava mais afins. Então não podia sobrar. Se sobrasse, seria descontado do salário dele. Enfim, essa parte de cozinha foi resolvida. Parou de dar prejuízo, porque eles tinham prejuízo de mais ou menos uns 80, 90 mil reais por mês. Uau, é muita grana, é muita. Então a gente conseguiu zerar isso daí. E aí tinha outros setores da fábrica lá também que também tinham problema, né? Porque com o tempo eles foram resolvendo. Porque se você não tem perda, você tem mais verba para investir numa qualidade melhor. Exatamente. E, Fábio, eu não quero deixar de falar dos pratos rápidos hoje que você prepara, né? São suas tortas que são assim, gente, ó, babando. Conta um pouquinho também, eu posso falar que é o quê? Que é um express aí nas suas tortas, nos seus pratos mais... Não, as tortas simplesmente elas entram também como uma refeição mais leve, uma opção de uma refeição, de uma torta com salada, uma coisa para você comer à noite que é mais rápido, não tem que sujar a panela, um monte de coisa. Então, as tortas surgiram para atender também esse pessoal que quer uma coisa, sabe, mais light, né? E tem quantidade para te pedir? Não. Não? Tem região? Como é que você faz essa entrega? Tem região? Depende. Pessoa... Aí tudo é... Quando encomendar, a gente conversa. O legal de Fábio Pineda é isso. Que ele trabalha direcionando tudo para atender a sua necessidade. Então, é tão bacana,
Porque, assim, essa tranquilidade que você está vendo aí, é assim mesmo que ele vai chegar aí, no seu estabelecimento, na tua casa. E ele entrega 100% de qualidade, preocupação com qualidade daquilo que ele está ofertando e na generosidade de te ensinar muito. Porque ele não só entrega, ele te ensina. Ele conta para você tudo aquilo que você precisa saber. Para você saber o que você está comendo, de onde vem o que você está comendo, qual a origem daquilo que você está comendo, né? Quais os benefícios daquilo que você está comendo. Então... Consultoria Fábio Pineda. Essa pessoa muito gostosa, né? De conversar, de estar, e que te oferece também os mimos e uma alimentação muito saborosa. Obrigado. Com qualidade. É isso, Fabinho? É isso. Olha que delícia. Agora eu vou aproveitar mais uns minutinhos que tem, só para ele contar para mim, porque ele sabe tantas coisas. Fabio, tem alguma região aí, né? Não digo do Brasil, mas em outros países que tem aí ceias bem diferentes das nossas? Tem. Tem? Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o Thanksgiving, por exemplo, que é mais importante que o Natal. Tá. E a ceia deles é o peru, fundamental a torta de abóbora, que é tão importante. Torta de abóbora. E é o dia onde eles se reúnem toda a família, todo mundo se dá a mão, todo mundo reza e come o peru, a torta de abóbora e mais algumas coisas que queria acrescentar, mas o fundamental é a torta de abóbora e o peru. E o peru. Então tem algumas coisas. Tem um significado do peru para ceias? Além de ser gostoso. Significa alguma coisa aí pelos seus entendimentos? Não sei, nunca pesquisei saber. Vamos pesquisar junto, por que Fabinho? é o peru? Vamos dar resposta para eles na próxima? Vamos. Por que é o peru, não é o porco? Não sei. Entendi. Não sei, mas eu posso pesquisar na quarta-feira, a gente fala. Bacana. Mais alguma curiosidade que você quer contar para nós? Não. Não? Só isso? Só isso. Olha quanta coisa nessa quarta-feira muito especial aqui com o chefe Fábio Pineda. Isso. Fábio, quer deixar um recadinho para o pessoal que está te vendo, que está te ouvindo? Não, os quem agradecimentos? precisar de alguma coisa, quiser alguma sugestão, ou alguma dúvida, ou saber alguma coisa, pode ter contato, tá? Ou pelo celular, ou pelo Instagram. Nesses dias, talvez fique mais difícil responder, porque eu tenho muita coisa para entregar até o dia 24. Mas passando o dia 24, eu respondo todos. E olha só que bacana para você. Mais uma possibilidade de aprender com o Fabinho. Sabe por quê? Porque ele vai estar novamente no Integrando com Roseli Camas na próxima quarta-feira. Porque na sexta-feira eu não vou fazer o programa, porque eu vou estar ali no clima de Natal e não vou estar com vocês. Mas na próxima quarta-feira, que será o último programa de 2021, Fábio Pineda aqui conosco falando sobre sugestões de Réveillon. E aí, manda a sua pergunta, pode mandar também nas minhas redes sociais, o que você quer que eu pergunte para o Fábio? Manda direto para ele também. E olha, eu espero vocês. Eu, Roseli Camas, terapeuta, muito feliz de estar aqui com você, integrando com o melhor. E hoje o melhor foi quem? Chefe Fábio Pineda. E é isso, uma reportagem maravilhosa com o chefe internacional. Muito obrigada, Fábio Pineda. Um abraço e Feliz Natal, não é isso, Tereza Sonhos? Isso, um Feliz Natal e um ano novo repleto de amor. Amor e paz. E volta com o Integrando na próxima semana. Um beijo!